e opiniões. Apresentação, Rony Viana e Rodrigo Magno. Participação especial, Fernanda Portugal. Deu média canal. Olha aí, tá até com estrobo. Você viu o negócio que isso, hein? Automaticamente, olha que bancada, parece um conselho, Rodrigo Magno. Ô, Gaspar, como é que os vereadores estão fiscalizando as capivaras aí na cidade? Como é que é o negócio? O que está acontecendo lá? Esse tema é complicado porque envolve IBAMA. Fala, explica pra galera, olha na câmera. Então tem um pessoal que tira as capivaras e mande elas para casa de volta, igual morador de rua, né? Manda de volta para casa delas. E esquece que precisa de autorização para isso, né? Então, a galera, e para controlar a população das capivaras? Então, a Secretaria do Verde, que é responsável pelo controle e pelo manejo dos animais, está começando a estudar um plano de controlar através de vasectomia e outros paranauês aí, entendeu? Mas não eliminar. Eu até brinquei lá na Jovem Pan de criar o Vale dos Dinossauros, né, Alessandro? Criar o Vale das Capivaras aí. Segundo o Verde, o controle das capivaras é feito pelo próprio ambiente. Então, se ela tem alimentação, ela procria. Senão, ela mesma se regula. Olha que assunto, hein, Tá vendo vai só? embora, hein? Vou falar o disso programa aí, inteiro falando disso. Fernandinha, atualiza aí nossa vamos galera, lá. Fernanda. Falando sobre isso daí e sobre os grupos de trabalho, sobre as audiências públicas. E aproveitando que o Paulo Gaspar também está aqui, também vê um pouco lá da Câmara Municipal, o que eles têm feito pela cultura. O Paulo tem um fã-clube, sabia, né, Rodrigo Maio? O Paulo Gaspar, na rede social, ele é forte. Ele é fortíssimo, O Rodrigo né? Camilo te mandou um abraço, tá todo mundo assistindo lá. Valeu. Falou que mandou no WhatsApp, fala que acompanha você desde longa data. Na verdade, o Rodrigo mandou um abraço para todo mundo aí. Porque ele é vereador agora, acho que é o primeiro mandato. Sim. Mas ele já trabalha, você já trabalha com o meio ambiente político há muito tempo, né, Paulo? Desde 2015. Né? Como que surgiu a ideia de ser vereador, Paulo? Conta um pouquinho. Eu pra fui gente. convidado em 2019, 4 anos eu frequentei lá a Câmara Municipal, dando trabalho para os vereadores lá. E aí eu fui convidado. Só que aí Pra você, né? Só que antes eu estava de um lado do vidro, agora eu estou do outro lado, né? Entendi. Eu costumo falar que eu estava na torcida e agora eu estou jogando dentro do campo. Então era diferente, eu ficava xingando a mãe do juiz e tal, e agora eu tenho que jogar o jogo. Se eu xingar, eu estou expulso, né? Então muda um pouco o comportamento, não muda os princípios e valores. Muito bacana. Mas aí eu fui convidado em 2019 e fui para ajudar o time. O Partido Novo tem aquela pegada de vamos jogar pro time, né? Sim. E alguém vai entrar. E por acaso fui eu, foi meio sem querer. Legal isso, Paulo. Muito bom. bacana Eu te isso aí. acompanho também. Bem legal. Rodrigo, a gente sempre levanta essa bandeira e a gente sabe que cada um é cada um, não tem nenhum tipo de preconceito contra isso. Mas a gente quer entender por que o popular, Paulo Gaspar, não pode ser um pouco mais preocupado com a mensagem, né, com a transformação, com a edificação moral, até que se bem que a gente vai levantar um aspecto moral. O que é moral hoje em dia, né? Mas o que você conclui aí, Paulo, nesse nosso devaneio aqui? Cara, você fez uma pergunta difícil aí, hein? Polêmica. E a pegada é mais planejamento urbano, desburocratização. Não, tudo isso, porque tem a cultura das comunidades, que tem muito mais do que as áreas mais elitizadas. A gente tem todo esse contexto, você vê como é que tá tudo ligado, né? Interligado Mas uma a coisa gente na outra. fica preocupado, viu? Especialmente o Rodrigo, tem 2 meninas, né, Rodrigo? Com esse tipo de cultura mais, como eu disse, né, de mais fácil consumo. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Eu, como arquiteto, eu tenho uma visão assim que o planejamento urbano deveria permitir que a cultura fosse mais democratizada nos espaços. Então, hoje, em vez de você ter só em teatro, ou só no Taquaral, na Lagoa, na praça, no ambiente fechado, você pudesse ter de uma forma generalizada em toda a cidade acontecendo. Então, meu sonho é ver aquele centro de Campinas bombando, entendi. Com um barzinho, com showzinho para todo lado, com feira, com um monte de coisa, né? E Campinas é até privilegiada nessa área, né? Porque temos que avançar muito, graças a Alexandre aqui, que trabalha muito, né? E com Essa qualidade. trabalha mesmo, Mas se você pegar um secretário que não é tão ativo que nem ela, elas vão ficar no meio do caminho, entendeu? Então, não pode ficar só dependendo de um bom gestor, mas a gente tem que ter uma estrutura boa, né? Que é complicado. Bacana. Ô Paulo, já que a gente está falando de centro e de cultura também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto CE da população em situação de risco de rua. Tá. Bom, eu tenho alguns projetos aí, principalmente na área da moradia, que é a minha praia, né? Porque esse tema é muito complexo, ele envolve várias secretarias: segurança, saúde, assistência, habitação, planejamento, trabalho e renda, e vai. E são infinitas os motivos que levam uma pessoa a ir para a rua. São N. E envolve política municipal, estadual e federal. Então, é muito complexo, é um problema histórico do Brasil. Nós temos 500 anos de história e 300 anos de escravidão. Então, você imagina o passivo que a gente tem.
E a política hoje, como é feita, a gestão pública tomada por corrupção, por ineficiência, por um monte de coisa. Então, até a gente virar uma democracia de fato, como os países de primeiro mundo, vai levar muitas gerações. Mas essa comissão que nós criamos na Câmara é para começar a fazer um diagnóstico de tudo que existe hoje e tentar botar um olhar diferente, unir o executivo com o legislativo para propor situações diferentes e, quem sabe, nasce soluções aí inovadoras. Quase batemos 1000 aí, hein, Rodrigo? Já passou de 1000 já. É, Alexandre? Chegou a Fernanda? 1.400. Chegou a 1000. Vamos lá. O Paulo Gaspar, queria que você falasse um pouquinho sobre a falta de sintonia, né, do Condema e da Secretaria de Serviços Públicos de a transparência, na verdade, né, com relação ao plano de manejo da Lagoa do Taquaral e do Bosque do Jequitibás. Legal. O problema da arborização urbana é histórico também em Campinas, né? É uma secretaria muito... A arborização urbana é a Secretaria de Serviços Públicos. E todo mundo acha que é a Secretaria do Verde que cuida da arborização, mas o Verde cuida mais da APA, da região floresta, né? E a política de arborização é uma ciência, na verdade. E a estrutura que nós temos hoje está muito aquém do necessário do padrão de Campinas. Então, a gente exige que aconteça um censo arbóreo da cidade a nível... Nós temos em torno de 700, 800 mil árvores que precisam ser catalogadas. Precisa ter um QR Code em cada uma delas, dizendo a saúde em tempo real. Então, é igual um ser humano, né? Você precisa saber como está o estado de saúde de cada um. Tem árvore que precisa ser tirada porque ela está podre, tem árvore realmente em risco, então tivemos 2 mortes aí. E precisa ser monitorado isso. Então, nós não temos esse monitoramento, nós não temos esse catálogo. Hoje tem feito em torno de 30 mil e nós precisamos de 700 mil. E mesmo esses 30 mil não é da forma que tem que ser feito. Então, é um apelo histórico aí do CONDEMA, do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, e foi criada uma comissão de arborização na Câmara Municipal para acompanhar, reverberar essas pautas, né? E aí não está dando muita liga, né? Com a Secretaria e com o CONDEMA e com a comissão. Então, a gente está aí numa certa briga. Agora, a política não é um assunto fácil, né? De fácil de gestão, né, o Paulo Gaspar? Cá entre nós, a gente entende, e é tão difícil falar de política, né? Nessa seara que a gente vive hoje, especialmente hoje aí. E aproveitar que o Paulo está com o microfone, e minha reflexão vale para toda a bancada, inclusive para os músicos aqui. Como é que é, Paulo Gaspar, a articulação política com interesses políticos em cenários tão divergentes assim? Tanto municipal, como estadual, como federal. Às vezes você tem uma perspectiva, um campo de visão político que é diferente daquele que está na vibe ali. Você tem que entrar na canoa ou você tem que remar contra a maré? Como que a gente chega no consenso aí, Gaspar? Não existe uma fórmula mágica, nem receita de bolo. A política é uma coisa muito maluca, porque ela é uma coisa muito complexa que envolve... não tem nem palavras para dizer, assim, é uma coisa que é muito difícil de explicar, ela é muito dinâmica, então assim, cada um tem seu ponto de vista, ela está no executivo, eu estou no legislativo, aí o poder é todo loteado, porque você pega o poder municipal, a administração municipal, são dezenas de partidos mandando, e cada um num nicho da cidade. Se não for assim, não anda, Alexandra? Você acha? O que você acha, querida? Basicamente convivência, né? Relacionamento. Alexandre é um bom exemplo de um setor da administração que tem uma competência técnica, que seria o mundo ideal, mas que na maioria não é assim. Então você tem muitos cargos preenchidos por políticos que não entendem do que eles estão fazendo ali. Esse é o grande problema. Boa, Paulo. Boa. Vocês estão falando, eu não sou da área da cultura, mas eu estou fazendo analogia para a minha área, né? Quando você vai construir, para você pegar o financiamento na Caixa Econômica, você tem que fazer a planilha, você tem que precisa do arquiteto, fazer o projeto, e depois você precisa prestar conta de como a obra está andando, fazer relatório, vai liberando conforme a parcela, conforme a obra vai andando. Então tem toda essa expertise aí desse cara aí, né? Que é importante no processo. O negócio é complicado, não é fácil não. O negócio é bastante complicado. Ô Paulo, quais são os parâmetros para elaborar uma lei municipal? Bom, depende da lei, né? Você tem lei eu digo que as leis do legislativo, o legislativo não tem poder de fogo que o executivo tem. Então, as leis do legislativo são bem aquelas leis meio sem sal, tem aqueles programas genéricos para dar autorização para o executivo fazer, para dizer que está fazendo. Mas eu, por exemplo, fiz vários projetos que são estruturantes, que mexem na estrutura da máquina administrativa, que não é competência do vereador, e o vereador não pode fazer isso, porque é competência exclusiva do executivo. Então, eu tentei nos 2 primeiros anos de mandato fazer muitas parcerias com o executivo. Alguns projetos meus eu tive que tirar para o prefeito colocar em nome dele, do executivo, né? E eu fico muito feliz, porque se eu ficasse só na minha como vereador, fazendo projetos aleatórios, vamos falar assim, só para dizer que... aliás, a minha postura é sempre ao contrário. Eu criei uma comissão para revogar leis.
Porque a burocracia é uma coisa, assim, para mim, é a Tremenda, palavra né? mais horrorosa que existe no mundo, chama burocracia. Então, quanto menos leis, quanto menos complicado for a nossa vida, melhor. Então, o meu partido, que é o Partido Novo, trabalha nesse sentido, né? E, então, as leis até é um negócio super complicado, igual o Márcio está falando aqui. Eu sou arquiteto, não sou advogado, aí eu tenho um assessor jurídico, que é o cara que faz as leis, né? E até hoje eu não entendi muito direito como é que funciona projeto de resolução, projeto de lei ordinária, projeto de não sei o quê, tem vários tipos de leis aí. Aquele episódio lá da reintegração de posse lá do imóvel lá, tá resolvido? Então, esse foi um caso específico de uma área que foi invadida, uma área privada, particular. Aí você me faz lembrar a invasão que teve no centro, que recente foi outra novela, Não, né? é outra novela, Essa do Mandela aí, da ocupação, a justiça deu reintegração de posse para o proprietário, as pessoas iam ser despejadas. Aí o Poder Executivo fez muito mais do que ele deveria fazer. Porque, caso normal, passa trator e os caras estão na rua. É uma possibilidade. Segunda possibilidade, vamos dar terreno para os caras. Tira os caras daqui, a prefeitura vai arrumar uma área para eles. Está aqui, ó, vocês têm terreno agora. Antes vocês não tinham nada. Vocês invadiram lá, mas vocês têm um terreno. Ó, faz seu barraco aqui em cima e vai fazer nosso... Fez mais do que isso. Foi lá construir um embrião. Quer dizer, tirou dinheiro público para financiar casas, embriões, não é? Então, tem um banheiro e um cômodo. Hoje eles não têm nem banheiro. E não tem alvenaria. Então ali, uma semana o cara já fez o barraco em volta do embrião, já virou 50 metros, daqui um ano você vai lá, virou 200 metros quadrados, né? E muitas vezes foi tirando. Então assim, a prefeitura é muito mais do que ela deveria. E aí o debate foi para o outro lado, é muito pequeno, é desumano, tal. A questão a política habitacional não é competência do município. O município não tem recurso para isso. Você vai ver o orçamento do município, não tem para construir casa. Então, nesse caso do Mandela, eles passaram até na frente de muita família aí. Tem bairro que tem 40 anos, não tem asfalto. Os caras já receberam asfalto, luz, água, o lote. Passaram na frente. Aí ontem na Câmara estava lotado lá de outro bairro que também quer embrião. E agora todo mundo vai querer embrião. Então a questão o financiamento tem que ser da União e do Estado, não do município. Um celular, ele vai entrar num curso de qualificação para ele voltar para o mercado de trabalho e durante 3 anos eu consigo bancar tudo isso dessa pessoa até ele ter condições de retornar, voltar, né, ao mercado de trabalho e voltar a vida dele ao normal. Esse programa ele já está acontecendo há 4 anos no Brasil e poucas prefeituras e governos estaduais buscaram recursos para isso. É um programa muito interessante. Posso? Bom, agora você levantou para eu cortar, né? Sem saber. Eu sou o primeiro vereador no Brasil a protocolar esse projeto de lei. Inclusive, transformar em projeto de lei, porque não existe projeto legislativo nesse sentido. Existe um programa, uma portaria de 2 anos atrás do governo federal, que contratou uma comitiva, uma comissão, que foi fazer um tour pelo mundo, trouxe, e aí começaram alguns projetos pilotos. Não existe nada construído em termos de projeto. Eu chamei o diretor de Direitos Humanos de Brasília, o cara veio para a Câmara Municipal de Campinas, exclusivamente para falar sobre esse tema, e também, além do Moradia Primeira, a gente protocolou um outro projeto, que é o de locação social, porque a Moradia Primeira atende a pessoa em situação de rua. A locação social impede que as pessoas vão para a rua. Então, esse cara que foi para a rua porque ele não tem recursos, eu sou o maior crítico da Coab, da política da Coab hoje, porque a Coab ela recebe hoje 2% das contrapartidas de qualquer empreendimento. Então, vai ter um condomínio de 100 apartamentos, a Coab ganha 2. Aí ela financia esses 2 para quem está naquela fila. A fila é de 40 mil. Nossa. Então, cada apartamento que ela resolve, entra 200 na fila. Então, um modelo falido, que não dá jeito nenhum. Então, a locação social, você tem esse recurso para essas pessoas que estão na fila da Coab, aí a fila vai girar, vai dar dinamismo, né? E nós temos centenas de imóveis vazios em Campinas, como qualquer outra cidade. Então, a locação social vai permitir convênios, parceria público-privadas, para você retrofitar esses prédios antigos e colocar a locação social para funcionar. Vai arrebentar. Inclusive, é a solução para requalificar o centro de Campinas a nível de planejamento. Infelizmente, a Coab ainda não sabe não descobriu o que é a locação social. Que coisa, hein? Você tá vendo só que maluco isso? Paulo, primeiro sobre o que eu falei lá como é que a gente vai... Existe uma associação de vereadores no estado de São Paulo, não existe? Existe, eu não faço parte. Você não está lá? Não. Nem precisou, então. Porque precisa disso, né? A gente está falando disso. Como é que você vê essa questão de o cara ter... Se ele acha, por exemplo, eu sou líder aqui, vou me candidatar, não sei o que precisa fazer, o vereador, vou ter aí os meus 4.000 votos, vou entrar e tô com o burro na sombra pro resto da vida. Não é esse tipo de política e de pessoas que a gente quer na nossa política, né, Paulo Gaspar? Agora você me botou numa saia justa. Porque você tem todos os tipos de pessoas com objetivos. Então, mas não tem capacidade, Paulo Gaspar. Então, esse é o grande problema. Pois é. Né, doutora Alexandra Caprioli? E aí, como é que a gente... Eu tô aqui pra tocar na ferida. Eu não tenho essa... O Rony gosta de não, mas não colocar fique no com cacho da máscara aqui. A gente sabe disso.
A gente sabe que o cara que, eu sou líder da comunidade, eu sou dono de farmácia, eu tenho um supermercado, eu entrego gás, eu tenho... E aí o cara vai lá e vota por causa de... Então é uma realidade que tá aí, né, Paulo? A gente não pode negar isso, uma né? realidade... Que as pessoas votam, me dá aí uma cesta básica que eu voto em você. Também tem essa consciência do eleitor também, né? De ter essa questão de cultura política, né, não? O pior é o eleitor mesmo, né? Porque esse tipo de vereador, ele só sobrevive porque o eleitor Colocou ele lá. Né? E ele se reelege, se reelege e se reelege. Então, Paulo, porque incomoda muito a maioria isso, dos brasileiros trocam voto por uma cesta básica. Essa é a realidade. Então, nós vivemos num país pobre, onde 80% da população ganha até 2 salários mínimos e a maioria, você pega Campinas, por exemplo, a maioria dos votos é o voto da periferia. Tem gente que fala assim, não, eu sou contra o voto obrigatório. Eu sou contra o voto obrigatório. Só que se você falar que não é obrigatório, nós que somos aqui estudados, tal, a gente não vai votar, não, tô de saco cheio. Mas o povo que está passando necessidade vai votar. Então vai continuar essa forma de fazer política. A única forma de a gente sair desse buraco negro é ao longo de gerações, com muita educação e conscientização. E é levantar o debate, né? Levantar a reflexão. Isso aí. Tá, deixa eu já aproveitar aqui, ó. O Joel fez uma pergunta lá em cima também. Ele quer saber sobre o projeto de revitalização do centro da cidade. Se você pode falar um pouco sobre isso também. Um dos dois? Revitalização é de urbanismo, né? Infelizmente, o projeto que foi aprovado na Câmara não serve para nada. Ele baseia-se em incentivos fiscais. E isso não é solução para o problema. A solução para o problema é a ausência de um plano diretor, que não é o plano diretor que existe hoje, mas é um master plan. Específico para o centro, plan, é um Paulo, desenho para o centro e para a cidade como um todo. Né? Inclusive, no plano diretor da cidade, tem a necessidade de ter um plano diretor específico para o centro que nunca foi feito. Então, esse projeto que foi aprovado na Câmara é só uma linha de incentivo fiscal que já foi aprovado em São Paulo há 20 anos atrás e não deu resultado nenhum. Mas aquilo ali tá um problemaço, hein, doutora Alexandra Caprioli, hein? Só Envolve saúde pública, envolve serviços públicos, envolve arquitetura, investimento das empresas privadas, né? Uma PPP monstro ali não resolveria, doutor? Posso complementar só o que eu estava falando? Exatamente isso que você falou. O mercado, ele não vai investir no centro, uma vez que ele está lá. Do jeito que está, jamais. Porque o Estado, o governo não está entrando como parceiro, como sócio. O governo está simplesmente passivamente esperando que o mercado faça o papel dele, né? Então, para o governo chamar o mercado e falar, venham aqui investir, que eu sou o fiador disso, não é só com isenção fiscal, mas é com projeto, com parceria, com plano de longo prazo. Então, o problema de Campinas, como de qualquer outra cidade no Brasil, é que só tem plano de governo para 4 anos, não tem plano de Estado que é para 40, 50 anos. Prazo, né? Desculpa, Rodrigo, só... Então, vai. Gancho. Hoje a população que tem no centro, você precisa dobrar ela. Porque aí, aumentando a população, você aumenta a quantidade de serviço, de consumo, comércio, melhora a segurança, porque você evita os espaços abandonados, e para isso você precisa ter política habitacional, você precisa ter locação social, você precisa ter retrofit desses prédios abandonados, é o tal dos vazios urbanos, né? Então você precisa de política de habitação para você dobrar a população do centro hoje e aí... Que coisa, hein, Paulo? Jogar fogo. E cadê a política? Boa. É um pool de assistência social, cultura, turismo. Acho que é uma força-tarefa, né? Mas...